E para conversar com a gente sobre o assunto de hoje, nós recebemos via internet o doutor Alexandre Sassaoka, ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal na Santa Casa de São Paulo, mestre em medicina fetal pela Universidade Federal de São Paulo, médico preceptor da residência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da Sociedade Internacional de Ultrassom em Obstetrícia e Ginecologia. Também responsável técnico da Clínica Gesta, no Itaim, aqui em São Paulo. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença do senhor. Seja bem-vindo aqui ao Viver é Melhor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando desse programa e é um prazer enorme poder passar para vocês uma série de informações nessa tarde. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre esse assunto, doutor. E aí eu queria trazer aqui alguns dados que apontam o aumento de chances de uma gravidez, né, ser interrompida de forma espontânea, né, acontecer um aborto espontâneo relacionado à idade da gestante. Queria que o senhor trouxesse uma perspectiva para a gente entender qual que seria a idade mais segura, quando, né, a gente passa a ter mais risco de um aborto espontâneo conforme o avançar da idade. Legal, muito interessante. A gente observa hoje que grande parte das mulheres elas têm programado a sua gravidez de uma maneira mais tardia. Então, elas têm levado a gestação para um momento posterior, após os 30 anos, após os 35. Hoje eu vejo até mulheres engravidando a primeira vez após os 40 anos. Então, de uma maneira geral, alguns trabalhos eles mostram que aquela mulher que ela engravida após os 40 anos, ela tem uma chance muito grande de ter um abortamento espontâneo. E esse abortamento, ele chega ao redor da taxa de 40% de abortamento. Uhum. E quando ela atinge os 45 anos e ela tem a sua primeira gravidez, essa taxa pode atingir até 80% a chance de ocorrência do abortamento de maneira espontânea, que são índices aí alarmantes, né? São índices Sim. muito altos. E para a gente entender, doutor, sempre que a gravidez é a primeira, a chance, nesse caso, de sendo tardia, aumenta a chance de abortamento? Com certeza, eles são fatores isolados. Na verdade, não é porque é a primeira gravidez que necessariamente ela tem uma maior chance de ter um abortamento. Uhum. Obviamente, se ela tiver um abortamento anterior à gravidez atual, ela tem sim um pouco de chance aumentada em relação a ter um novo abortamento, né? Certo. Agora, existem fatores, além da idade, que justificam esses índices tão altos como o senhor mostrou para a gente? Ou o fator idade, ele é o fator determinante para esse aumento de chance? Não, existem uma série de fatores aí que levam ao abortamento espontâneo. Entre eles o que a gente falou, a idade, o próprio antecedente de um abortamento anterior pode aumentar a chance da mulher ter um novo abortamento, mas o cigarro, o uso de álcool, o uso de drogas, talvez até o uso de algumas medicações, alguns anti-inflamatórios aumentam a chance de um abortamento espontâneo. Tem também o uso de cafeína, tem sido utilizado como um fator de trabalho que mostra que mulheres que usam grandes quantidades de cafeína ao dia, ou seja, mais de 5 doses de café ao dia, elas têm uma chance um pouco aumentada em relação a uma mulher que não usa. Além disso, também o extremo do peso. Então, mulheres que estejam muito além do peso ideal ou aquelas que estejam muito abaixo do peso ideal, elas também têm uma chance maior de abortamento. Tem outros fatores que a gente pode citar também, alterações cromossômicas do próprio embrião, alterações anatômicas da mulher, onde ela pode ter alterações no útero. Uhum. Então, assim, existem uma série de alterações que estão associadas a abortamentos espontâneos. Certo. Doutor, o abortamento espontâneo, ele impacta na fertilidade da mulher? Não. Na verdade, depende. Se a paciente ela tiver um abortamento espontâneo, onde ela não precisou fazer nenhum procedimento cirúrgico, com certeza aquilo não vai lhe causar nenhum problema. Mas se ela teve que passar por algum tipo de procedimento como uma curetagem ou aspiração manual intrauterina, ela tem uma chance um pouquinho aumentada de ter, sim, algum tipo de abortamento posterior. Então, o risco pode aumentar, sim. Entendi. O senhor mencionava esses procedimentos cirúrgicos. Em que caso eles são necessários de serem executados, doutor?
antes de mais nada, a gente tem que primeiro entender aquela mulher que está passando por essa situação de abortamento, a gente tem que ter um acolhimento humanizado. Então, a gente tem que entender o quanto que aquilo está impactando na vida dessa mulher e o quanto que ela vai conseguir aguardar uma eliminação espontânea ou o quanto que ela vai conseguir não aguardar. Então, aquela mulher que ela necessita de uma resolução imediata, muitas vezes a gente sugere com que seja realizada então a curetagem cirúrgica ou então a aspiração uterina, né? Então são os dois procedimentos que geralmente a gente oferece à paciente quando existe um abortamento em curso. Perfeito. Agora, pensando nesse processo, né, até a ida ao hospital, esse acolhimento humanizado que o senhor destacava e que é um fator muito importante, que sinais a gestante percebe que podem indicar o início de um aborto espontâneo, doutor? Bom, o aborto espontâneo geralmente ele acontece no primeiro trimestre da gravidez. Então são aquilo que a gente chama de os sangramentos do primeiro trimestre. Um deles, o que mais acontece, é motivado pelo abortamento espontâneo. Então, um dos sinais principais é um sangramento vaginal abundante, um aspecto muito semelhante a um sangramento menstrual, com coágulos, com cólicas. Então, esse é um fator que chama muita atenção e que deve levantar o alerta a essa paciente, a essa gestante que está tendo esse sangramento e essa cólica nesse momento inicial da sua gravidez. Perfeito. A gente sabe que muitas mulheres utilizam, por exemplo, entre métodos contraceptivos, o uso de anticoncepcional, muitas vezes por longos períodos da sua vida, não só como, né, um contraceptivo, mas também às vezes para lidar com cólicas, com outros sintomas, né, do próprio ciclo menstrual. Esse uso contínuo tem alguma ligação, doutor, com o aumento de incidência de abortos espontâneos ou não? O uso, assim, isso é muito controverso, né? O uso contínuo de algumas medicações realmente podem levar a um quadro de um abortamento espontâneo, né? A gente tem hoje algumas medicações já conhecidas como alguns anti-inflamatórios não hormonais que aumentam a chance de um abortamento espontâneo. Outras medicações, por exemplo, quimioterápicos, isso Sim. pode levar também a um abortamento espontâneo, né? Agora, existe de alguma forma a prevenção, doutor, do aborto espontâneo? Algo que essa mulher, né, essa paciente possa fazer para evitar riscos maiores da situação? Prevenção, na verdade, não existe, tá? O que a mulher deve fazer, logo que soube que está gestante ou que tem uma programação de engravidar, ela tem que procurar um obstetra. E o obstetra ele tem que iniciar o pré-natal dela com a utilização de vitaminas, todas aquelas medicações iniciais de uma gestação. Caso ela tenha um antecedente não favorável, que seja um abortamento anterior, essa paciente ela tem que ter um acompanhamento antes mesmo de engravidar. Isso é muito importante. Eu ia falar sobre essa questão também. A gente fala muito hoje em dia, e é necessário falar, né, sobre planejamento familiar, sobre esse planejamento para a gravidez. Uma mulher que tem aí, né, mais de 30 anos, já estaria com um pouco mais de risco, né, de manter uma gestação mais saudável, ela precisa também fazer esse acompanhamento preventivo anterior. Isso pode ajudar a encarar e até entender os riscos de forma melhor, doutor? Eu tenho a crença de que isso é essencial. Esse acolhimento antes da mulher engravidar é super importante para ela poder esclarecer as dúvidas e se sentir mais segura, para caso alguma coisa diferente aconteça. Porque sempre que uma mulher engravida, ela espera que tudo vá bem. Sim. Mas a gente tem que entender que pode não ir. Sim. E nesse caso, qual que é a importância do tratamento e do acompanhamento psicológico, do amparo familiar também, doutor, nesse aspecto de compreender que, havendo essa situação, né, do aborto espontâneo, essa mulher se culpabilize o mínimo possível, né? É claro que nem sempre a gente pode evitar essa culpabilização, mas que ela consiga lidar da melhor forma possível com essa situação. Hoje a recomendação é que a gente tenha sempre esse acolhimento humanizado de todas as etapas em relação ao atendimento que ela vem a exercer. Então a família tem que estar ao lado dela, o parceiro ao lado dela,
o médico, o enfermeiro, todos os profissionais envolvidos, eles têm que se sensibilizar e tentar entender aquele momento difícil que essa mulher está passando. E dessa maneira, a gente tem que encaminhar também muitas vezes para um acompanhamento psicológico, para dar suporte e até mesmo preparar essa mulher para uma nova tentativa de uma nova gestação. Perfeito. Muitas mulheres, até pelo avançar da idade, acabam recorrendo, doutor, a tratamentos de fertilidade. Esses tratamentos, eles acrescentam riscos, né, da questão do abortamento ou não necessariamente? Vai depender de, como o senhor mencionou anteriormente, fatores da idade e outras questões pré-existentes? Não necessariamente. Não existe um aumento do risco em relação ao abortamento nas fertilizações ou nos procedimentos de gestação assistida, porque existem muitos critérios que a gente segue para poder realizar esse procedimento na mulher. Então, a gente faz uma análise muito detalhada, a gente pede exames bem complexos para que a gente tenha a maior segurança possível em oferecer a esse casal, a essa gestante, a possibilidade de engravidar. Falando sobre essa questão ainda da gravidez tardia, doutor, até para conseguir ali ter uma segurança, uma possibilidade de engravidar numa questão futura, algumas mulheres optam por fazer a extração e o congelamento, por exemplo, do óvulo, e para depois fazer todo um processo de fertilização. Isso traz também algum impacto ou não? Sim. Como eu sempre digo, o tempo ele é implacável, então o tempo ele não para. Então, sempre que a gente conseguir ter a opção de realizar um congelamento de óvulos de uma paciente jovem com uma baixa idade, uma pouca idade, isso favorece com que ela tenha complicações menores quando ela tomar a decisão de engravidar. Então, uma mulher que aos seus 33 anos ela fala, não é o meu momento de engravidar, ela resolve fazer o congelamento, ela vai conseguir utilizar os seus óvulos de 33 anos, às vezes tendo os seus 40 anos de idade. Isso diminui, sim, o impacto em relação ao abortamento espontâneo. Entendi. Porque, nesse caso, uma gravidez tardia com óvulos na idade da gestante, isso faz com que esses fatores que a gente mencionou durante essa conversa sejam mais incisivos. Então, esse óvulo mais novo traz mais chances da efetividade dessa gestação. Isso, exatamente, perfeitamente, é isso mesmo. Bom, doutor, nosso tempo de hoje já está chegando ao fim, mas eu queria agradecer a presença do senhor, né, as informações que o senhor trouxe e um recado final para as mulheres que a gente sabe, né, é importante que a gente tenha espaço para pensar na carreira, para fazer as escolhas de forma consciente, mas ao mesmo tempo que essa vocação à maternidade também possa ser atendida da melhor forma possível. Que recado o senhor poderia trazer para essas mulheres que estão em busca de uma gestação saudável, procurando aí realizar o sonho de ser mãe? Legal. Vocês que são as tentantes, que estão desejando engravidar, o meu conselho é de que vocês procurem, façam uma programação, procurem um obstetra para iniciar o seu acompanhamento, fazer os exames necessários, introduzir as vitaminas necessárias. Tudo isso requer programação. Então, se você quer uma gestação saudável, se você quer uma gestação bem organizadinha, é importante se organizar desde o início. Então, meu recado é esse, de que programação, isso é o que vai trazer o sucesso da gestação. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, espero ter ajudado a todas vocês.